entre nós, cá em Portugal, a fazer o pós-doutoramento na Escola Superior de Teatro e Cinema, na área do teatro e, nomeadamente, no teatro e comunidade. O Hugo Cruz é do Porto, é o mentor, dinamizador de um projeto muito interessante que é a PEL, que assume-se como uma estrutura de teatro comunitário, que tem desenvolvido inúmeros projetos e também está aliado a este grupo. Aliás, neste momento tem com a ESMAI a decorrer a pós-graduação em teatro e comunidade. Falta-nos um outro membro do grupo, mas o texto está já disponível e, portanto, verão os contributos de cada um, que é a Rita Vengoróvios, que também está na Escola Superior de Teatro e Cinema, também no mestrado em Teatro e Comunidade, em que, aliás, o Ramon tem estado a trabalhar e a desenvolver, portanto, a investigação no âmbito do pós-doutorado. E eu, que sou da Universidade de Évora, da licenciatura em teatro, e que fiz também, as minhas provas de doutoramento foram precisamente no âmbito do teatro e comunidade e, sobretudo, o contributo daquilo que são as manifestações teatrais de índole popular, de índole tradicional. Nós, além disso, já nos sentimos como um grupo. Temos, aliás, vamos iniciar um projeto no IELT, na Universidade Nova, precisamente sobre teatro e comunidade, em que, a partir de 2015, e portanto estamos a dar também, ao nível da investigação enquanto grupo, os primeiros passos neste tipo de abordagem. Nós pensámos, a nível da assistência que teríamos, que se calhar o texto que tínhamos elaborado era demasiado especializado, visto que a maior parte das pessoas que aqui estão, de facto, não vêm sequer das artes cênicas, portanto há uma grande presença e naturalmente das artes visuais, e por isso fizemos uma tentativa de reconversão e uma reformulação no sentido de ser mais interativo. De qualquer maneira, o texto está completamente disponível, portanto, para qualquer coisa nós visitaremos o texto, ou caso vocês tenham questões concretas. De maneira que iríamos iniciar, fazendo se calhar só um bocadinho o apontamento. Queres que eu leia? Queres ler tu? Nós não delineamos quem é que lê, ok? Vamos apresentando as imagens e vai-nos saindo, vamos improvisando. Exatamente. Também, mas se calhar contextualizar só aí com a parte da introdução, acho que faz sentido. Então, Ramon, coloca a voz. Vou botar. A investigação em teatro e comunidade é ainda reduzida e apresenta-se mais incipiente se nos restringirmos ao estudo de suas práticas no âmbito ibero-americano. No entanto, essa realidade também se estende a outros países, quando se equaciona o desenvolvimento das mais recentes investigações no quadro das relações com os contextos de referência. Os fenômenos de invisibilidade associados às performances populares, teatro intencional, os fenômenos de invisibilidade associados às performances populares também atingem o teatro e comunidade, como prática teatral intencional, dado ao pouco peso de influência dos contextos em que opera, e da consideração da sua não importância midiática, dando a impressão de que se trata de uma prática rara, sem presença significativa ou apenas pontual, citando Nogueira, 2008. A gente vai estar na sequência apresentando algumas imagens, até para poder estar ilustrando um pouco, porque o texto está um pouco fechado, para a gente poder ir entendendo o que a gente está aqui nomeando como fenômeno de invisibilidade e como essas performances populares. No entanto, algumas iniciativas realizadas nos últimos anos, encontros, festivais, mostras, apontam para uma cada vez maior presença no panorama de produções artísticas e reflexivas, mobilizando um número cada vez mais amplo de participantes. Inclusive,
fazendo uma parte, o meu interesse do pós-doutoramento na Escola Superior de Teatro e Cinema foi porque na Escola Superior de Teatro e Cinema existe um mestrado em teatro e comunidade, uma especialização em teatro e comunidade. Então, no momento que houve essa delimitação, não é, desse campo de estudo, isso me despertou a atenção, porque eu já trabalho com isso no Brasil há alguns anos e pronto, vim para desenvolver esse trabalho cá. Na sequência das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas por diversos investigadores na área de teatro e comunidade, da íntima relação com as práticas que se desenvolvem nesse âmbito, tem possibilitado a constituição de uma rede informal de parcerias, que neste painel terá a ocasião de se apresentar. Pretende-se desta forma realizar um ponto da situação das investigações produzidas, referenciadas em práticas espetaculares e outras iniciativas coletivas, evidenciando a praxis. Pretende-se dessa forma inquirir de que forma as práticas se alimentam da produção teórica e vice-versa no contexto ibero-americano. Ora bem, então, se calhar começarei por tentar, as práticas de teatro e comunidade são de uma diversidade incrível e vão desde aquilo que podemos apelidar de manifestações de ativismo político até às mais ancestrais manifestações do teatro tradicional. E então eu vou começar por aqui, até porque no fundo tem sido o campo de estudo que eu tenho desenvolvido, e esta primeira imagem refere-se a um exemplo de algumas práticas teatrais que ainda decorrem no contexto português. A Europa ainda tem algumas destas práticas ativas, embora de facto onde elas estejam ainda bastante vivas e façam ainda parte integrante da vivência cotidiana das comunidades, sejam sobretudo nos continentes mais jovens, nomeadamente no Brasil, na América Latina, mas também na Ásia, na Índia. Portanto, têm muita força este tipo de abordagens. Neste contexto, eu quis salientar a questão da autonomia da organização e de como esta autonomia organizativa, portanto, não tendo nitidamente uma tutoria com alguma componente de trabalho conceptual ao nível das formas dramatúrgicas, do estudo do texto, etc. São coisas muito mais intuitivas e que vêm numa linhagem de passagem de testemunho de uma tradição relativamente estabilizada, e com algumas invariantes, e é sobretudo sobre isso que eu gostaria de salientar a importância de nós olharmos para estas manifestações ainda como espaços que nos possibilitam pensar as práticas de teatro e comunidade contemporâneas. Não só ao nível das formas, mas também ao nível das funções que elas detêm no sentido da coesão comunitária, do assimilar das diversas vontades dentro dos grupos, de como acolhem toda essa diversidade que está presente em determinados contextos. E só um acréscimo, porque também o teatro comunidade, né, pensando, ele transita todo o tempo nessa tradição. Quer dizer, claro, essa tradição ela é a base, né, inclusive, para a própria construção de projetos de teatro comunidade em muitos casos, né? Ok, aqui temos, só para dizer que ele é uma manifestação que se realiza ainda em Évora, chamam-se As Brincas, tinha uma estrutura basicamente masculina, mas que nas últimas 2 décadas foram incorporando também
o elemento feminino, obviamente, e aliás neste momento e dir-me-ás se não é assim, a participação das mulheres, das raparigas é muito mais evidente, sentem-se muito mais motivadas e levam, têm a sua carga de levar para a frente e de manter determinados. Não é? Pronto, e isso obviamente neste tipo de estruturas mais tradicionais que de facto tinham esta formatação de serem sobretudo encontros no masculino, vão se adaptando também aos novos tempos, estes próprios grupos. Neste que estão a ver agora imagens, é talvez das manifestações mais antigas que se mantém em Portugal, o Alto Floripes, que tem os seus ecos também em São Tomé e no Brasil e no resto da América Latina, e que é basicamente uma estrutura daquilo que também ocorre em Espanha, das lutas de mouros e cristãos. Portanto, tem muito a ver com essa tradição de uma certa narrativa ligada a estes movimentos. O que é que eu quero salientar aqui? Apesar da invisibilidade que estas manifestações têm, quase ninguém as conhece, nem mesmo os das áreas do teatro, e isso foi muito curioso quando eu comecei o estudo sobre as brincas na região de Évora, que é uma região onde se conhece tudo e onde as pessoas todas se conhecem. O que eu notei imediatamente foi que havia uma fronteira nítida do considerar que aquilo não cabia dentro da gaveta do teatro, pelos próprios agentes de teatro, nomeadamente agentes de teatro profissional. E o que eu constatei ao longo do estudo, e que temos vindo a constatar no contacto com outras manifestações similares, é que elas continuam a deter um papel primordial na reconstrução identitária de determinados contextos. Aliás, têm sido até utilizados como bandeiras, um bocadinho na linha daquilo que acontece com outros fenómenos tradicionais, de uma certa emblematização. Os antropólogos estudam isso do ponto de vista da adaptação das culturas, dos grupos culturais às novas realidades, mas tentando ir buscar aquilo que era alguma coisa que os identificava enquanto indivíduos, enquanto grupo, para se tornar uma espécie de emblema. E, portanto, o que tem acontecido nos últimos anos, quando isto esteve de facto quase moribundo há 3 décadas, é o facto de serem sobretudo as populações mais jovens, com mais literacia, mesmo a nível de escolaridade, as com mais índice académico, que se começam outra vez a preocupar, a olhar e a integrar dentro destes grupos. Portanto, estes grupos hoje em dia não correspondem minimamente aos traços que os nossos antropólogos e historiadores caracterizavam este tipo de grupos. Não são analfabetos, não são de meios rurais especificamente, e portanto ultrapassou-se toda essa marginalização e estatuto de marginalidade por via de um progressivo interesse e que corresponde a necessidades das comunidades atuais. Exatamente. Que é, à medida que mais vamos estando em rede e vivendo num mundo de maior globalização, sentimos necessidade de ter pertença a um determinado contexto, a uma coisa concreta, a criar relações face a face e a privilegiar esse tipo de relação mais íntima, mais direta, não é? São as relações que estão principalmente alicerçadas na memória, né, e na identidade, né? Como é que esses grupos vão trabalhando, quer dizer, por acaso a Isabel está mostrando grupos com manifestações, digamos, autóctones, né? Manifestações que estão na tradição,
mas nós também vamos apresentar exemplos de outros grupos que já estão mais organizados, dentro de uma linha, digamos, mais dramatúrgica, mais teatral, mas que tem também, né, nessa ideia de mundo globalizado e dentro da pesquisa da antropologia cultural, que vão estar, de alguma forma, reconquistando a sua identidade, ou reconquistando a sua memória histórica e cultural através, né, desses movimentos. E uma questão que nos interessa também, que a gente vai falar na frente, mas é só para... quer dizer, como isso alimenta o trabalho de quem investiga e de quem está trabalhando com formação de professores, de licenciados na área do teatro. Né? O que é que nos interessa, o que nós estamos aqui enquanto mesa constituída para trazer isso num congresso de natureza artística. Pronto, exatamente, é assim, felizmente estas estruturas funcionam, e funcionam independentemente dos agentes teatrais ou dos agentes educacionais dentro da área do teatro e educação, e precisamente o movimento é o contrário, é o que é que nós podemos trazer para as práticas contemporâneas que se mostram eficazes neste tipo de formas. Este é de São João do Sobrado, é os Morisqueiros e Bugios, que é aqui muito perto de Guimarães, é ali em Valongo, e que mobiliza, eu já tive a sorte de assistir por 2 ou 3 vezes, e de facto mobiliza tipo 500 pessoas. Torna-se não apenas o volume de pessoas envolvidas na participação direta, na teatralização, são na ordem das 9 dezenas, quase uma centena de pessoas, como também os próprios participantes, não apenas da terra em si, mas que se deslocam ali, também são imensos. E, portanto, tem um valor acrescentado que não é apenas aquele valor patrimonial que hoje em dia está muito vocacionado, nomeadamente para a função de valor turístico, não é? Portanto, como um valor de identidade turística. Portanto, e nomeadamente nesta manifestação são incríveis ao nível, por exemplo, daquilo que são figurinos, daquilo que é a realização de máscaras, etc. Portanto, temos de facto a aprender. É para baixo ou para cima? Para baixo. Para baixo. Ok. Aqui outra, esta também no Alentejo, pronto, mais ligada às situações da Semana Santa, pronto, da Semana Santa e Carnaval, tanto do enterro do entrudo, de queima dos Judas, etc. Pronto, vou passando mais rapidamente estas imagens. Pronto, um teatro simples, mas, por exemplo, no caso das Brincas de Évora, é realizado a partir de cascos de textos, todos em verso, em décimas, que é uma coisa muito comum na região, portanto, naquela região toda a sul do Tejo, com cerca de 1000 e tal décimas. Portanto, implica uma aprendizagem dos códigos teatrais e formas de certa eficácia na incorporação do texto, na alimentação até do ensino que é feito dentro do grupo, da transmissão, que é muito interessante e que nos pode levar a adequar melhor quando trabalhamos com grupos que se juntam pela vontade de estar juntos a fazer teatro, que é o que acontece no âmbito do teatro e comunidade. Aqui mais algumas imagens, portanto a questão da diversidade geracional que depois o Ramon também irá, e esta estética simples, não é? Muito até naif, mas muito portátil, que é uma das coisas que nós também valorizamos neste tipo de abordagens, é que são coisas que se conseguem facilmente mover, transportar e integrar em qualquer espaço, e são geralmente feitas no espaço público, na rua, que é o espaço de facto de encontro.
só esta última imagem refere-se à apropriação, a uma certa tendência de apropriação por parte de grupos profissionais de teatro, mas também na música houve muito esse movimento, pegando precisamente naquilo que é a estrutura, a organização espacial, a estrutura até da apresentação, para trabalhar outras realidades, outras problemáticas, mas em que de facto os elementos que são elementos iconográficos de determinadas manifestações são transferidos para outras realidades. Este é o caso do Pinteatro, mas também o Acerte faz essa alimentação, o próprio Castro Guedes aqui no Minho também fez, portanto há vários exemplos de boas apropriações, transformações a partir deste manancial. E também uma série de propostas estéticas que sustentam, né, essas transições, né? Como exemplo, que eu estou aqui batendo o olho no papel, que é o Augusto Boal, até porque é provavelmente mais conhecido, com a poética do oprimido, né, que é essa ideia mesmo de resgate e de reconstrução, né, de identidades, ou mesmo de circunstâncias e de posicionamento crítico, enfim. Né, aí eu já estou começando a entrar um pouco numa questão que eu vou abordar um pouco à frente, mas por quê? A gente vai começar agora a fazer uma transição que é dessas manifestações autóctones para manifestações já, digamos, organizadas, no sentido de uma busca mesmo dessa ideia do teatro de comunidade. Pronto, este é o grupo organizado das Brincas, o que se tem mantido em atividade ao longo dos anos. Sim. E que tem, pronto, a nível pelo menos de pose, algumas semelhanças com o grupo do Bação, que é o grupo que eu trabalho no Brasil já há alguns anos. O grupo está aí com aproximadamente 18 a 20 anos já de trabalho, que é um grupo que inicialmente teve uma formação autóctone, muito ligado às festas religiosas. Somos no estado de Minas Gerais, é um estado de tradição religiosa muito forte, e o grupo nasce a partir mesmo de festas populares, Semana Santa, Natal, sempre estavam organizando, até porque é uma comunidade rural, eles estão localizados numa comunidade rural, e pronto, né, em função da igreja e pronto. E existe um fato determinante, que é uma das pessoas que é nativo do grupo foi morar em Belo Horizonte, que é a capital, retornou, fez uma formação em teatro e resolveu voltar a morar em São Gonçalo do Bação, que é o local dessas pessoas, que é o que está no meio, por acaso, está de azul, e que teve que chama Mauro, teve cá, foi a Évora, e o Mauro, até pela sua formação, ele automaticamente foi assumindo uma liderança, né, e ele já tinha um interesse anterior em estar desenvolvendo histórias, porque existe uma oralidade muito forte no estado de Minas, e existia já uma oralidade com algumas histórias sobre a fundação daquela região, ou mesmo histórias de pessoas que já haviam falecido, mas que tinha uma casa, um casarão que tinha ficado, ou que tinha uma história engraçada, ou que tinha uma história curiosa, e eles passam a organizar esse material através de uma coleta oral, principalmente com os idosos, e começam a construir textos dramatúrgicos e construir encenações dramatúrgicas, espetáculos, né? E eu vou fazer o meu mestrado. Na altura eu já tinha um contato com o grupo, acompanhei o grupo por acaso, realmente por acaso, desde o início, porque eu ia ao local, enfim, e fui assistindo aquele processo. Em determinado momento o grupo tomou um estofo e tomou uma forma que eu achei que seria interessante pelo viés da antropologia, que foi por onde eu consegui trazer essa pesquisa para dentro da academia em teatro, que eu fiz o meu mestrado na altura em teatro, que não é teatro comunidade na altura, né? Porque no Brasil não existe, nesse momento ainda. E pronto, então eu trouxe esse grupo para investigar, porque algumas coisas eu acho que são muito interessantes. Primeiro, a constituição geracional, que vocês podem perceber, né, que o grupo tem crianças, velhos, jovens, né? Essa senhora, Dona Venina, é uma senhora que hoje está com 95 ou 96 e atua até hoje no grupo.
é uma das veteranas do grupo, não só veterana do núcleo, mas também veterana do grupo, está na fundação do grupo, até porque é ligada à área religiosa, etc. Então algumas coisas me interessam e que eu acho que contribuem para essa área da pesquisa do teatro e comunidade, que é como esses grupos se organizam, né, essa relação intergeracional, né, essa foto emblemática, Dona Benina, o filho dela é casado com a que está do lado direito e a última é neta. Né? Então existem umas relações familiares que estão estabelecidas também. Existe uma outra coisa interessante que às vezes eu vou falar disso um pouco mais à frente. Então interessa essa questão geracional, interessa como esses grupos ocupam os espaços, quais são esses espaços, que normalmente não são espaços de teatro, não são prédios que têm uma especificação, né, determinada né, para uso de teatro. Então, como é, por exemplo, esse caso do Grupo Tubação, eles usam os espaços mesmo públicos e trabalham com as memórias, então há um desaguar, não é, do espaço, ele acaba de alguma forma também sendo revitalizado no momento em que era um espaço de memórias e passa a ser um espaço de contemporaneidade, de vivências coletivas também, que até então era muito a igreja que fazia esse papel. Então, nessa comunidade especificamente, o grupo. E como que o teatro, nesse caso desse grupo, dessa comunidade, conseguiu fazer com que a comunidade aumentasse a sua autoestima, criasse laços de pertencimento e de identidade entre o grupo, a ponto, por exemplo, deles terem criado um festival de cultura, que esse ano é o 15º festival. Quer dizer, há 15 anos eles conseguem manter um festival de cultura, onde eles levam vários outros artistas, na sua grande maioria voluntários, porque conhecem o trabalho do grupo. Eu, por exemplo, sou um deles, e que no festival vai trabalhar com oficinas, né? Quer dizer, não só pessoas de fora, pessoas da comunidade que por acaso fazem uma broa bem feita, ou fazem um bordado, ou também oferecem as suas oficinas, né? Então, de uma certa forma, quer dizer, o teatro potencializa também essa continuidade da tradição, né? Das tradições populares, do conhecimento, né? Disseminado ali pronto. E aí também mais uma foto ilustrativa, essa questão da estética, né? Quer dizer, que é uma questão que a Isabel colocou, que é essa ideia, né, do naif, essas construções, que isso não pelo menos a mim não interessa em termos de estudo. Pois, como é que nós nos relacionamos com é um desafio. Porque o viés de percepção desses grupos e de certa forma de alimentação para o nosso trabalho, pelo menos penso eu e nas minhas pesquisas, esse não pode ser o caminho, ou pelo menos ele não funciona num primeiro momento. Ele pode funcionar mais à frente em produções, mas no momento da pesquisa E aqui é uma ilustração de uma Semana Santa que eles reinventam também. A outra coisa também que aconteceu foi, hoje, por exemplo, a Semana Santa, a Paixão de Cristo, já não é aquele modelo tradicional dos passos, não. Eles reinventam isso. Então trazem poemas de autores, ou mesmo constroem textos. E outra coisa também que é interessante, que eu não sei se que tem, deixa eu ver se passa a foto. Eles estão sempre criando cenas onde as crianças possam participar. Então são sempre cenas de jogos, ou por exemplo uma cena de sala de aula, né? Então estão sempre criando situações de integração, não é? E de alguma forma trazer as culturas individuais, ou as aptidões individuais para contributo do grupo e consequentemente da comunidade, né? Bom, uma paragemzinha aqui. Pronto, eu só queria voltar a pegar um bocadinho na questão das oralidades, desse Sim. manancial, que é um manancial não apenas de material específico de uma determinada comunidade, que são os seus repertórios, mas também a questão das memórias e das histórias de vida de pessoas concretas. E no teatro e comunidade, muitas vezes as dramaturgias são
emergem dessa criação, desse trazer para o ato aquilo que é a história pessoal, a história individual de cada um dos seus participantes. E isso, pronto, numa metodologia que, no contexto da educação, está largamente difundida para um processo que é um processo de reflexão sobre si e sobre si no mundo e sobre a construção do conhecimento. E, portanto, a ligação também à educação vem por este lado, não vem tanto pelo lado da inclusão formal no espaço de sala de aula, mas a verdade é que muitas vezes também ocorre na escola, mas na escola como um espaço amplo, como outro espaço, a escola como um espaço da comunidade e não propriamente o centrar apenas dentro da sala de aula. Portanto, estas são algumas das questões que depois traremos para o fim, mas iríamos agora se calhar apresentar, começares tu, que é para depois passarmos aqui o vídeo. Bom, eu vou seguramente centrar a minha breve apresentação num coletivo do qual eu faço parte, que se chama PEL, que tem cerca de 7 anos e que desde o seu início tentou trabalhar, aprofundar o trabalho de arte e comunidade, privilegiando a linguagem do teatro e da música. Na verdade, têm sido essas componentes que temos vindo a aprofundar mais. E este ano, felizmente, conseguimos abrir a pós-graduação de Teatro e Comunidade na ESMAI e, portanto, há aqui uma alimentação mútua da prática e de uma reflexão mais teórica, e agora, com este embrião de grupo, é extremamente interessante percebermos o cruzamento de uma série de questões. Eu vou-vos explicar um bocadinho o nosso trabalho. Ele procura, obviamente que a nossa premissa, o nosso ponto de partida é uma visão de cultura holística, integrada, integradora, como é óbvio, e procura um diálogo entre a criação artística e o desenvolvimento humano. Portanto, é exatamente aqui que nós nos situamos e, portanto, num território híbrido, tal e qual como é o território do teatro e comunidade, e também, muitas vezes, em procura de como é que isto se faz e como é que isto se faz no ano 2014, com todas as convulsões, nomeadamente em Portugal, que nós estamos a viver. É realmente um desafio muito interessante e eu costumo dizer que é um luxo porque é uma forma também de nós estarmos na vida. Portanto, às vezes aquela distinção entre trabalho e vida é muito tenue, porque depois tu moras no bairro, o grupo também está lá, tu também fazes parte do grupo de alguma forma, também estás a contar a história da tua cidade, também estás a fazer essa pesquisa e, portanto, é uma coisa que eu acho que faz muito sentido, embora seja suspeito para o dizer. Bom, o nosso coletivo divide-se em a sua ação em 4 áreas fundamentais, que são os projetos artístico-comunitários, e aí nós distinguimos o grupo de teatro de surdos do Porto, que nós ajudamos a fundar há cerca de 6 anos, com um trabalho muito específico, o trabalho em contextos específicos, como é o caso das prisões e dos centros educativos onde temos trabalhado, e os projetos comunitários no sentido mais lato do termo, e onde nós, de alguma forma, temos apoiado a criação de grupos de teatro comunitário, obviamente mais concentrados na cidade do Porto, onde estamos implementados, mas também fizemos aqui bastante trabalho em Guimarães e noutras áreas do país. Neste momento nós temos 5 grupos a funcionar no Porto e estamos exatamente a desenvolver um projeto que pela primeira vez estes 5 grupos se juntam para fazer um espetáculo sobre a cidade e não um espetáculo como foi no seu início sobre o bairro do Lagarteiro ou o bairro do Aleixo ou então o centro histórico do Porto e a freguesia da Vitória. Então chegou agora o momento de nós fazermos um espetáculo sem que os 5 grupos percam a sua identidade e a sua ligação ao lugar, mas de fazermos um espetáculo sobre a cidade que irá estrear no final de outubro. Bom, uma questão que nos persegue e que eu diria que é um bocado obsessiva neste momento para nós é
de que forma é que nós garantimos uma participação efetiva e real das pessoas que fazem parte destes grupos no processo de criação? Porque há muitas maneiras de nós fazermos este trabalho. O encontro entre os artistas e as comunidades é extremamente rico, mas também pode ser extremamente perverso e extremamente manipulador. E, portanto, nós assistimos neste momento a uma política na área cultural e na área social que valoriza imenso este tipo de trabalho, e eu muitas vezes tenho sérias dúvidas sobre o porquê dessa valorização, se não é uma tentativa de controle ou de tentar minorizar o impacto que este tipo de trabalho tem no empoderamento das próprias comunidades. Então nós estamos extremamente preocupados de como é que estes processos acontecem, de como é que nós garantimos, por exemplo, na construção de uma dramaturgia, neste caso com os 5 grupos, toda a dramaturgia é discutida incessantemente com os grupos, e portanto a construção é feita realmente de uma forma coletiva, embora às vezes, como vocês sabem, são processos que trazem maior complexidade exatamente por isso. Eu vou-vos falar de 10 pontos de uma forma muito resumida que para nós são fundamentais neste trabalho de teatro e comunidade e que têm a ver com a ligação ao lugar, ao contexto, ao espaço que é vivido e ocupado por estas comunidades todos os dias nas suas rotinas e nos seus cotidianos. Depois o aspecto absolutamente transversal. Os grupos têm pessoas de todas as idades, dos 10 aos 80, temos grupos em que existem professores universitários com pessoas que estão desempregadas ou que são lixeiros, temos um grupo em que há um lixeiro, portanto é realmente esta visão eclética que nos parece ser uma mais-valia neste tipo de trabalho. Depois uma dramaturgia que é baseada e construída é baseada nas memórias, nas histórias e, obviamente, nas características muito específicas daquela comunidade. O princípio básico da criação coletiva, como é óbvio, a garantia de que a comunidade está realmente envolvida no processo de criação e que tem uma voz ativa nesse processo. Depois, uma forte preocupação com a continuidade e com a autonomia dos grupos. Nós costumamos dizer que não nos interessam, embora as instituições nos provoquem imensamente para isso, não nos interessam projetos pontuais que não deixam... é uma forma de trabalhar, eu não tenho nada contra os projetos pontuais, têm também a sua legitimidade e cumprem uma função, não tenho qualquer dúvida disso, e muitas vezes até dinamizam e provocam as comunidades, mas realmente o nosso enfoque é tentar perceber como é que nós continuamos um trabalho, como é que os grupos ganham autonomia para se gerirem eles próprios com o tempo. Depois um balanço, um equilíbrio constante e muito relevante entre a estética, a ética, a eficácia, e nós acrescentamos o empoderamento a esta teoria, e não é por acaso, está intimamente relacionado. A questão de uma participação... Apesar de eu não gostar de empoderamento, a diversidade também não sei. O termo poder, eu não gosto se você quer conhecer alguém, dê poder, né? Você já ouviu? Não sei se vocês aqui em Portugal têm essa... Não. Se você quer realmente conhecer alguém, dê a ele poder. E vai se revelar. Aí você vai saber quem ele realmente é. As nossas relações são feitas de poder, não é? Começando na relação de casal, não é? Hipótese, não há volta a dar. Depende do que nós fazemos com ele. Bom, depois a questão da participação absolutamente voluntária. Isto é muito, muito, muito importante. Ou seja, a questão da participação voluntária e da não existência de castings. Ou seja, nós trabalhamos com toda a gente, ok? Não estamos a escolher se são velhotes de 80 anos porque fica interessante no espetáculo, se são mulheres, exatamente, não. Quem aparece e quer fazer e quer participar, nós equipa, é que temos que arranjar maneira de que as pessoas encontrem o seu lugar naquele grupo. Deixa eu só fazer uma parte. E aí é que eu vou usar uma expressão no brasileiro, aí que está o barato da coisa. Quer dizer, na realidade, quando você começa um projeto, você nunca sabe muito bem aonde ele vai chegar. Exatamente. Exatamente porque ele parte das contribuições que estão presentes.
Não é? Então, no momento em que você constitui um grupo, você nunca sabe muito bem como é. Você pode até ter uma ideia, quer dizer, eu já estou extrapolando para o artista pedagogo, para quem está orientando, e você pode até ter uma ideia ou pronto. Mas vai depender dessa constituição. Exatamente. Bom, a ideia... Isso, por exemplo, é estranho ao nível da captação de apoios, em que tu tens que preencher itens e fichas em que, obviamente, tens que pôr o que é que se pretende, dependentes, o que é expectável. beneficiários de rendimento social. Entretanto, depois normalmente é só os pobres que devem entrar nestes projetos, não é? O resto da comunidade... Como se fica exatamente, isolado, que é no mínimo reforço da etização que muitos projetos deste tipo de natureza acabam por reforçar. Eu, por acaso, acho. Exatamente. Bom, então a ideia deste trabalho é uma ideia de fortalecer os laços que já existem numa comunidade, ou seja, nós não vamos trazer nada de novo, mas é na verdade que a comunidade se reveja e tentando pesquisar o seu passado, o seu presente, se consiga projetar no futuro, não é? Aliás, essa é uma lacuna que nós no nosso trabalho estamos a tentar colmatar, que é as pessoas têm muita tendência para falar sobre tudo o que era bom na sua comunidade, antigamente é que era bom, mais difícil trazermos esse antigamente é que era bom para o presente e muito mais difícil ainda perspectivarmos como é que vamos fazer isso no futuro. Então, até do ponto de vista dramatúrgico, nós estamos muito preocupados de como é que deixamos pistas nos espetáculos para como nós podemos viver a nossa comunidade e a nossa relação com aquele lugar numa perspectiva futura, e até observando muitos dos trabalhos do teatro comunitário na Argentina, por exemplo, são trabalhos que têm uma tendência para ser muito focados no passado e quando muito fazer uma ligação ao nosso presente. Então como é que nós pegamos nisto e olhamos lá para a frente, né? E para terminar, a questão de que o processo criativo é gerador em si mesmo de um empoderamento destes cidadãos e destas pessoas e de nós todos. Não é necessário que o processo criativo e que a criação esteja necessariamente ao serviço ou de um projeto social ou de um projeto educativo, ou, portanto, em si mesmo ele tem esses condimentos e, portanto, às vezes também esta coisa de o teatro como ferramenta para a promoção deve ser desmontado e de alguma forma percebermos como é que as coisas podem ter realmente uma abordagem mais holística e mais eclética. Vamos ver assim uns minutinhos de um vídeo que é um vídeo com 1 hora que está disponível no YouTube. Eu posso-vos dar a página da APEL, que é www.apel.org. Neste momento o site acho que está com problema, mas nós temos um canal no YouTube com cerca de 40 vídeos. Nós somos um bocado obsessivos a registrar os processos para depois estarmos sempre a perceber o que é que fizemos mal e poder melhorar. E temos também alguns registros em livros desses processos, depois se alguém tiver curiosidade posso-vos mostrar no final. E aqui neste canal nós podemos só ver um cheirinho deste trabalho que fizemos no Centro Histórico de Lisboa. O problema vai ser o som, eu não tinha pensado nisso. Isso funciona. Tem coluna? Não está cá. Ela não está ligado. Alô. Só um minuto, a gente vai chegar lá. Eu queria chamar de o microfone. Pois esquecemos deste pormenor relevante. Bom, ele está disponível no YouTube também, é fácil, o canal é PEL Espaço de Contacto, então é fácil também de identificar. Sim? Tá? Okay. Aqui também não dá para perceber. Se calhar podemos avançar um bocadinho. Só para a parte só para a parte do espetáculo, se calhar. Aqui, por exemplo, temos toda a fase de pesquisa, que percebemos o que é que aconteceu naquele local. E podemos ver só agora ao final algumas imagens do próprio espetáculo que aconteceram no espaço público, em todo o bairro. E é claro que as metodologias de teatro, né, que orientam o trabalho, então os ensaios, os encontros, as dinâmicas de integração e de desenvolvimento vão estar o tempo todo
criando e potencializando aquele grupo, né, e de alguma forma facilitando o trabalho e ao mesmo tempo contribuindo para a construção final, né? Há aqui uma coisa interessante que não foi ainda focada, que é a questão das parcerias, das redes, nestas montagens que vão sendo criadas, que vão sendo pensadas e estruturadas. Obviamente não é possível ser um grupo de cidadãos, mesmo com o apoio de uma estrutura, a fazer tudo. Portanto, a rentabilização das redes locais, de grupos, de estruturas, das edilidades, das câmaras, das juntas de freguesia, das casas do povo, é fundamental. Pronto, isto é só mesmo um apontamento, que é para ainda irmos aqui ao projeto também de identidades. Pronto, aqui é, obviamente, do ponto de vista estético, tem uma revisitação daquilo que são componentes mais tradicionais e populares, mas já retrabalhadas. E, portanto, uma daquelas questões que era os porquinhos e o cavalinho fica, de certa forma, resolvida. E também porque, na realidade, nos interessa... o que eu quero dizer é que quando você estuda esses grupos... eu quero dizer que quando você estuda isso, mas aí eu digo... quando você estuda esses grupos, os grupos que já estão constituídos, como foi o meu caso, isso não é um objeto para se deter sobre ele, ou mesmo para, de alguma forma, tentar de alguma forma avaliar, digamos assim. O que não quer dizer que os processos futuros e organizados por outros grupos, ou mesmo como a pele, ou mesmo como um que eu vou mostrar na sequência, possa sim recorrer a técnicas e a metodologias que valorizem esteticamente aquele trabalho. Isso aí, né? Quando eu estava me referindo a esses grupos tradicionais que são a origem, digamos, do estudo, né? Nesse sentido. Podemos ficar por aqui, está disponível, tenham vontade de, e vamos rapidamente para finalizar. Como é que sai daqui? Só para finalizar, eu queria só mostrar umas imagens aqui, que na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Amadora, que na realidade é, né, na região de Lisboa. Tem o mestrado em Teatro e Comunidade, e o mestrado fez uma parceria com a Câmara de Amadora para desenvolver um esquema de estágios dos alunos do mestrado nos centros de dia, né, trabalhar com os idosos, o teatros e pronto. E a partir daí, desse trabalho, o foco na realidade seria desenvolver trabalhos de teatro com esses grupos. E aconteceu que, no período que eu estou cá, nós conseguimos fazer um trabalho coletivo entre os 4 grupos, entre os 4 centros de dias que são atendidos pelo Teatro Identidades. E agora, dia 27 de junho, vamos fazer um outro trabalho de rua, com os participantes, né, que a gente chamou de casamento da ama e da adora, do adora, né, ama-dora. Né? Foi um pouco nessa ideia, quer dizer... Houve sim uma preocupação estética, uma construção. Isso aí é um senhor que cantava fado no balcão, em homenagem aos noivos. Então a ideia foi essa, de trabalhar com essa ideia do casamento dos noivos na rua, estar utilizando o espaço coletivo, o espaço da memória, e ao mesmo tempo estar potencializando a participação dos idosos na contemporaneidade, quer dizer, ir um pouco na contramão do que normalmente se faz, ou como se pensa hoje o idoso nas relações sociais, na construção de identidades sociais. Então a ideia desse projeto foi muito nesse sentido. Isso é a praça principal de Amadora, que é a Praça dos Recreios, Recreios das Amadoras, e nós dançamos e bebemos água e desfilamos e cantamos, e foi um momento bastante rico e bastante autovalorizativo, se eu posso usar essa expressão. Pronto, só para ficar um bocadinho em síntese, em jeito de síntese, pronto, que
é sobretudo uma abordagem que contempla uma diversidade de perspectivas e acolhemos essa diversidade de perspectivas. Pode ser, de facto, o garante de uma especificidade, e também a questão da multiplicidade de práticas que já mostramos aqui, portanto, a nível de metodologias híbridas, as vozes e pontos de vista múltiplos, a questão da dimensão projetual, pronto, é só mesmo em jeito de síntese, que o Hugo já referiu, a questão de pensar a etnografia da performance como, de facto, um processo de construção deste tipo de projetos, e como estes processos autorreflexivos, no fundo, sustentam a construção do conhecimento ao longo da vida. Pronto, isto mais naquela questão que é da educação não formal e da educação ao longo da vida. Pronto, isto são as questões que nós deixamos eventualmente para debate, podem ser se calhar algo longas, mas que têm a ver com as nossas preocupações neste momento, não é? Enquanto grupo. Portanto, sobretudo através de procedimentos e como é que se avaliam os resultados obtidos com este tipo de intervenções teatrais, como é que eles contribuem para o desenvolvimento de processos de construção identitária e como é que se estabelecem estes laços sociais de pertença, quais os elementos balizadores destas intervenções, também já falaste um bocadinho, quais as práticas, portanto, continuar a investigar o tipo de práticas que se mostram eficazes, e finalmente, e passava de novo à tua voz, a questão desta nossa particular atenção pelo facto de estarmos, enquanto docentes também, implicados na formação de agentes teatrais e de agentes teatrais que começam a ter muita motivação e muita apetência por trabalhar e por desenvolver os seus projetos profissionais dentro deste tipo de âmbito. E que eventualmente podem estar na escola. E que eventualmente estão na escola também. Aliás, neste momento eu tenho alunos ainda a desenvolver projetos também na escola, quer nas escolas secundárias, quer nas escolas de primeiro ciclo. E pronto, ficaríamos por aqui e abriríamos o debate se ainda houver algum tempo. Sim. Obrigada. Olha, eu queria só perguntar uma coisa. Não sei se vocês conhecem concretamente a Isabel e talvez, acho que é o Hugo, não é? Sim, as manifestações de teatro popular dos Açores, concretamente... Das danças dramáticas. Da terceira. Sim. Da terceira, sim. Carnaval. E de São Miguel, concretamente, como também há cenas de Carnaval. São as danças dos cadarços e as ratos de festas castanholas, não sei. Sim, as danças dramáticas, aliás, têm uma estrutura muito semelhante às brincas de Évora. E no dia de São Pedro, as cavalhadas. As cavalhadas. Também conhece? Há também no Brasil, Há no muitos Brasil e há sítios. em São Por Tomé. acaso, São Gonçalo. É São Gonçalo. E em São Tomé, não é? Que eu já vi a Sim, Floripes é... Exato. É sempre a mesma... Esse é um dos processos, que é o conhecimento, uma forma de participação das pessoas, é precisamente esse conhecimento do que vão ver. E isso, para nós, que não temos muita paciência para a repetição, parece-nos uma coisa obtusa e estranha, é de facto o que faz sentir como seu. Esse autorreconhecimento é muito importante, sobretudo nestas comunidades mais fechadas, como eram antigamente. Hoje não são. Hoje as comunidades, mesmo que ainda estejam em contextos mais ou menos rurais, estão cada vez mais ligadas entre si. Quer dizer, os processos de globalização têm levado a isso mesmo. A questão que eu de participação da comunidade e algumas experiências que foram que geraram conflitos, nomeadamente, por exemplo, na Floripes, quando foi encenada na Viana. Pelo Castro Guedes. Exatamente. Eu sei. É um grande conflito entre... Exatamente. O que me pareceu é que vocês tentam uma terceira via. Pois, Uma isso terceira via, exatamente. Estamos num momento em que falar de terceira via é complicado. Não,
mas exatamente, é assim, Não, temos que dar queria dizer alguma conta, coisa sobre temos isso. que dar conta e ter uma postura crítica sobre alguma utilização. Não são só más práticas, não teve só maus resultados algumas dessas apropriações. Há bons exemplos de boas reconstruções, mas de facto tem que se pegar nisso com pinças, porque uma das características é que estas comunidades sentem muito aquele objeto performativo como seu, e como seu com todos os ingredientes, e portanto quando alguém exterior e que não criou uma relação de cumplicidade e que não está presente na vida e no cotidiano daquelas comunidades, chega e transforma e não dá contas, no fundo não implica nessa transformação a própria comunidade, obviamente que só pode dar mau resultado. Eu penso que foi A isso. outra questão é que há algumas, sei lá, por exemplo, no Palácio há uma associação que se apropria do ritual do Palácio de São João. Exato, mas aí eles estão envolvidos. Sim. Aquela comunidade da Cova da Moura está envolvida nessa reconstrução. Portanto, o resultado eu conheço bastante bem, até porque dava aulas no Dom João V, que era mesmo em frente. Portanto, tive muitos alunos dali e trabalhei bastante com eles. E aí está um bom exemplo. Sobre o assunto, não é? Portanto, há um conflito real entre a comunidade e a associação fazer aquilo que é tradicional, fazer a ação educativa a partir portanto, a instrumentalização. Sim. Eu gostava só de dizer uma coisa sobre isso. Não é aí que você se Não. Aqui é quase. Mas é partir com a percepção de que existem esses elementos e existem essas práticas, elas estão quase nos genes das próprias pessoas, fazem parte, esses códigos fazem parte também das pessoas que connosco colaboram, sobretudo quando pensamos em comunidades que são comunidades menos trabalhadas e com menos conhecimento dos códigos teatrais, mas é a partir daí para o outro, para construir uma coisa nova, não é? Bom, essa questão é muito interessante. Muitas vezes perguntam, mas qual é a diferença entre isso? Isso é um novo nome fashion para teatro amador, para a coisa vender melhor, não é? E claramente os processos são diferentes. O teatro amador tem uma loja, é maravilhoso e é bom que continue cada vez a ter uma força, mas segue uma lógica que é muito diferente, ou seja, tenta até em muitos casos reproduzir os códigos teatrais, que eu acho que até que são os maus vícios do teatro, mas essa é uma opinião pessoal, e portanto partem, por exemplo, de textos de clássicos, de textos que já estão escritos, fazem uma encenação, ou seja, é um grupo de pessoas que se junta porque gosta de fazer teatro, ponto final, e vale por isso mesmo, e é ótimo. No teatro e comunidade, por exemplo, os textos, um dos trabalhos que nós fazemos é exatamente o texto ser escrito pela comunidade e partir da sua própria vivência. Ou então podermos ir buscar textos teatrais, mas a posterior. Ou seja, nós não chegamos a uma comunidade e vamos agora trabalhar o Romeu e Julieta com os ciganos, como vi agora em Viseu e como também foi feito no Imaginários, no acampamento cigano, vamos fazer o Romeu e Julieta. Não, isso é completamente diferente. Não. Eu não pareço, pode ser, mas não é o caminho que eu acho mais interessante. Agora, se nós estamos num acampamento cigano que se começam a discutir uma série de questões que nós gostávamos de dizer através do teatro, como é que nós teatralizamos a nossa realidade, de alguma forma? É deste exercício que falamos. E a partir daí surgem uma série de questões à volta do amor e do que é o papel da mulher e do homem Isso não quer dizer que na escrita depois não haja diálogo com os autores, não é? Pronto, mas o ponto de partida é contrário. É exatamente ao contrário. E depois isso é que pode ou não gerar conflitos e eu diria que as comunidades que reagem dessa forma são comunidades fortalecidas. Com essas é uma maravilha. Porque eles sabem bem o que é o seu património.
né? O pior, e onde há mais espaço, é efetivamente para comunidades muito mais frágeis, em que nem têm consciência da riqueza do seu património e que muitas vezes são sugadas a partir daí, porque servem de inspiração para um trabalho que depois, eu costumo dizer que é absolutamente válido, mas a minha pergunta é, o que é que fica naquela comunidade depois de se fazer esse espetáculo de teatro? O que é que fica naquela comunidade? Para a equipa artística que foi fazer o trabalho, eu sei, porque também faço isso. Eu sei o que é que ganho enquanto artista a fazer aquele trabalho. E é legítimo que o ganhe. Não vamos estar aqui com as histórias da carochinha, que é tudo, vamos lá. Ganhamos coisas. Eu não estou dizendo dinheiro de todo, não é? Mas há um ganho mútuo. Agora, o que é que ganha a comunidade com um trabalho teatral desta natureza que é feito? E isso é muito importante refletir-se, pensar-se e perceber-se qual é a consequência, qual é o pós, que eu acho que é uma discussão muito premente aqui em Guimarães, depois da Capital Europeia da Cultura, nomeadamente nós trabalhamos na área da cultura da capital, o que é que ficou? O que é que ficou? Certamente ficou muita coisa. É importante perceber-se o que é, não é? Eu acho que eu sei que o Lisboa se perde. O problema não é a questão ser rápida, é a resposta. Uma questão. Uma bastante desta comunitária, a tradição teatral, a maneira comunitária que vocês fazem, e é irónico ter tanto conhecimento disto hoje, no dia exato a seguir, com o encerramento final do Teatro Lisboa. Por isso, depois que eram uns mundos assim. Por um lado, é bom ver a pujança, é bom ver que o teatro está vivo, tem raízes, mas por outro lado, os meios culturais na capital, na piscina, fecham a partir direto. Teatro rápido. Teatro rápido fechou. E a produção Isto é, mas assim, só tenho mesmo que dar um comentário. Não, é que isto não é uma resposta. Claro, mas há movimentos interessantes do ponto de vista das instituições teatrais. No momento em que nós, enquanto protagonistas, sentirmos que isto está a ser aproveitado a nível do sistema para justificar, por exemplo, o encerramento dos espaços de teatro, temos que parar para ver. Não, mas isso é uma questão que nós próprios estamos a refletir. Se isto não está a ir ao encontro de... É uma questão que nós também refletimos. Porque não é... Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Este espetáculo que vos falei, que vai estrear em outubro, vai estrear no Nacional São João e vai a Lisboa ao Nacional a Dona Maria. Eu tenho a certeza que há 3 anos atrás era impossível programar teatro e comunidade nos teatros nacionais. E, portanto, é bom haver esta abertura, esperemos que seja uma transformação do ponto de vista institucional, no entanto, estamos alerta para perceber se também não é meramente um fruto da época e do momento. Agora, temos que estar nesse diálogo, não é? Temos que estar nesse diálogo. Mas é relevante, de alguma forma. Diz, como coordenadora da mesa, tenho mesmo que encerrar. Ok, obrigada. Quem está por aqui? Muito obrigado. Então, vamos fazer assim. Hoje de manhã houve